O sol escaldante do sertão nordestino castigava sem piedade a pequena cidade de Pedra Branca, no interior de Pernambuco. Era o ano de 1926, e os ventos quentes carregavam histórias de um homem que se tornaria lenda. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido em todo o cangaço como Lampião, o rei do cangaço. Dona Esperança Cordeiro, uma senhora de 65 anos, viúva e de coração generoso, vivia numa pequena casa de taipa na periferia da cidade. Seus cabelos grisalhos eram sempre presos num coque simples e suas mãos calejadas contavam a história de uma vida inteira dedicada ao trabalho duro. Apesar da pobreza que a cercava, ela nunca negou um prato de comida a quem pedisse. Sua casa modesta ficava numa pequena elevação, cercada por um quintal onde criava algumas galinhas e cultivava um pequeno roçado de milho e feijão. A vida de Dona Esperança era simples, mas repleta de fé e bondade. Todas as manhãs ela acordava antes do nascer do sol para cuidar de seus afazeres. Primeiro, alimentava as galinhas e coletava os ovos frescos. Depois, acendia o fogão a lenha e preparava seu café preto, forte como o sertão exigia. Sua rotina era pontuada pelas orações que fazia em cada atividade, agradecendo a Deus pelas pequenas bênçãos da vida. Os vizinhos a conheciam como uma mulher de palavra, que jamais falava mal de ninguém e sempre estava disposta a ajudar quem precisasse. Quando alguém adoecia na vizinhança, lá estava Dona Esperança com seus chás medicinais feitos de ervas que cultivava no quintal. Quando uma família passava necessidade, ela dividia o pouco que tinha sem pensar duas vezes. Naquela manhã de terça-feira, quando o galo ainda cantava anunciando o novo dia, Dona Esperança escutou batidas suaves em sua porta. Ao abrir, deparou-se com um homem alto, magro, de olhar penetrante e cicatrizes no rosto que contavam 1000 batalhas. Vestia roupas de couro, típicas dos cangaceiros, mas estava desarmado e com semblante cansado. Seus olhos, apesar da dureza que a vida lhe impôs, mostravam respeito e educação. "Bom dia, senhora. Poderia me dar um pouco de água? Estou viajando há dias e minha sede é grande", disse o homem com voz rouca, mas respeitosa. Dona Esperança, sem hesitar, não apenas ofereceu água, mas convidou o desconhecido para entrar. "Entre, meu filho. Água todo mundo tem direito. E pelo jeito, você precisa de mais que isso." O homem, que não revelou seu nome verdadeiro, apresentou-se apenas como Virgulino. Dona Esperança preparou um café forte, tapioca fresquinha e carne de sol que havia guardado especialmente para ocasiões especiais. Ela também cortou algumas fatias de queijo coalho que havia comprado na feira da cidade na semana anterior. Enquanto o visitante comia com voracidade, ela notou a educação e os modos respeitosos dele, muito diferentes do que esperava de um forasteiro. Ele comia devagar, saboreando cada garfada, e sempre agradecia a cada novo prato que ela servia. "Esta comida está uma delícia, senhora. Faz tempo que não como algo tão gostoso", disse Virgulino com sincera gratidão. "Imagine, meu filho. É pouco, mas é feito com carinho. Comida feita com amor sempre fica mais saborosa", respondeu ela, sorrindo com satisfação ao ver o homem recuperando as forças. Durante a refeição, eles conversaram sobre a vida no sertão, sobre as dificuldades da seca e sobre a fé que mantinha as pessoas em pé diante de tantas adversidades. Virgulino demonstrou conhecimento profundo sobre a região e suas gentes, falando com carinho dos costumes sertanejos. "A senhora tem família aqui na cidade?" perguntou Virgulino enquanto saboreava a refeição. "Tenho uma filha, Maria das Dores, que mora do outro lado da cidade. Ela é casada com um homem bom, o José Rodrigues, que trabalha na oficina do ferreiro. Eles têm 2 filhos pequenos, meus netos queridos. Meu marido morreu há 10 anos, vítima da seca de 1916.
Aquela foi terrível, meu filho. Muita gente boa se foi naquele tempo. Desde então vivo sozinha, mas Deus sempre me dá forças, respondeu ela, com um sorriso sereno, mas com um toque de saudade nos olhos. O senhor tem família? Perguntou Dona Esperança, com genuína curiosidade. Virgulino ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a xícara de café em suas mãos. Tive, senhora. Meu pai e meu irmão foram mortos por inimigos. Minha mãe morreu de desgosto pouco depois. A vida às vezes obriga a gente a seguir caminhos que não escolhemos, disse ele, com uma tristeza profunda na voz. Dona Esperança percebeu a dor naquelas palavras e, com a sabedoria das mulheres sertanejas, não insistiu no assunto. Em vez disso, serviu mais café e mudou de conversa, falando sobre coisas mais leves. Durante 3 dias consecutivos, o misterioso Virgulino apareceu na casa de Dona Esperança. Sempre educado, sempre grato, e ela sempre o recebia com a mesma hospitalidade. No segundo dia, ele chegou trazendo um pedaço de rapadura que havia comprado na cidade, como forma de retribuir a bondade recebida. Não precisava, meu filho, mas aceito com prazer, disse ela, guardando cuidadosamente a rapadura na pequena despensa. No terceiro dia, Virgulino chegou mais cedo e ajudou Dona Esperança em vários afazeres domésticos. Consertou a cerca do galinheiro que estava quebrada há meses, trocou algumas telhas que haviam se soltado com o último temporal e até mesmo ajudou a buscar água no poço comunitário. O senhor tem jeito para essas coisas, comentou ela, admirada com a habilidade do visitante. Aprendi por necessidade, senhora. No sertão, a gente tem que saber fazer de tudo um pouco para sobreviver, respondeu ele, concentrado em seu trabalho. Durante esses 3 dias, eles conversaram sobre muitos assuntos. Virgulino demonstrava profundo conhecimento sobre plantas medicinais, sobre o comportamento dos animais do sertão e sobre as tradições locais. Dona Esperança ficou impressionada com a cultura e a inteligência daquele homem. Meu filho, você fala como gente estudada. Aprendeu a ler e escrever? Perguntou ela curiosa. Aprendi um pouco com o professor da cidade onde nasci. Sempre gostei de ler, especialmente os cordéis que contam histórias do nosso povo, respondeu Virgulino. No final da tarde do terceiro dia, Virgulino anunciou que precisava partir. Dona Esperança preparou uma pequena trouxa com comida para a viagem, pão caseiro, carne seca, queijo e algumas frutas que havia colhido no quintal. Senhora Esperança, a senhora é uma das pessoas mais bondosas que já conheci. Sua generosidade não será esquecida jamais. Se algum dia a senhora precisar de alguma coisa, qualquer coisa, mande recado para Virgulino Ferreira. No sertão todo mundo me conhece, disse ele com emoção na voz. Meu filho, bondade não se cobra. É dever de todo cristão ajudar o próximo. Somos todos filhos de Deus, e Ele nos ensina a partilhar o que temos. Vá em paz, e que Deus o proteja sempre, respondeu ela, abençoando-o com um sinal da cruz na testa. Virgulino segurou as mãos calejadas da senhora com delicadeza e as beijou respeitosamente, como fazia com sua própria mãe quando ainda vivia. A bênção, minha mãe, disse ele, usando o termo carinhoso que os sertanejos usam para demonstrar respeito pelas mulheres mais velhas. Deus te abençoe, meu filho. E lembre-se, as portas desta casa sempre estarão abertas para você, respondeu Dona Esperança, com lágrimas nos olhos. O que Dona Esperança não sabia era que havia alimentado e abrigado o próprio Lampião, o homem mais procurado de todo o Nordeste. Ele estava de passagem pela região, planejando seu próximo movimento, e a bondade daquela senhora simples tocou profundamente seu coração, despertando nele lembranças de sua própria mãe e da família que havia perdido. Depois que Virgulino partiu, Dona Esperança continuou sua vida normal, mas guardou no coração a alegria de ter ajudado alguém que realmente precisava.
Ela não comentou com ninguém sobre a visita, pois sabia que os tempos eram perigosos e qualquer forasteiro poderia despertar suspeitas. Coronel Aristides Monteiro era o prefeito de Pedra Branca há 8 anos. Homem baixo, corpulento, de bigode bem aparado e sempre vestido com ternos impecáveis, mesmo no calor infernal do sertão. Seus sapatos de couro italiano contrastavam com a poeira das ruas da cidade, e ele sempre carregava uma bengala com cabo de prata, mais por ostentação do que por necessidade. Aristides vinha de uma família tradicional da região, mas que havia perdido grande parte da fortuna com a seca de 1877. Determinado a recuperar o status perdido, ele usou métodos questionáveis para acumular riqueza e poder. Sua fortuna atual vinha da exploração de trabalhadores rurais, de empréstimos com juros abusivos e de negócios escusos com fazendeiros da região. Ele era conhecido por sua arrogância, prepotência e pelo modo cruel com que tratava os pobres da cidade. Quando alguém não conseguia pagar suas dívidas, Aristides não hesitava em tomar suas terras, seus animais e até mesmo suas casas. Muitas famílias haviam sido expulsas de suas propriedades por causa de suas práticas desumanas. Sua casa, a maior e mais luxuosa de Pedra Branca, ficava na praça central, bem em frente à igreja. Era um sobrado de 2 andares, pintado de branco com detalhes azuis, com varanda ampla e jardim bem cuidado. O contraste com as casas simples do povo era gritante e proposital. Aristides fazia questão de que todos soubessem quem mandava na cidade. Aristides tinha informantes por toda Pedra Branca. Pagava pequenas quantias para pessoas necessitadas que lhe traziam informações sobre a vida dos outros moradores. Sabia de tudo o que acontecia, desde as menores fofocas até os movimentos suspeitos. Essa rede de espionagem era uma de suas principais ferramentas de controle social. Foi assim que soube, através de seu capanga Zé Pequeno, que uma senhora havia hospedado um forasteiro suspeito. Zé Pequeno era um homem magricela, de olhar covarde e língua solta, que vivia de pequenos favores que prestava ao coronel. Coronel, tem uma véia lá na beira da cidade que está recebendo gente estranha. O povo está comentando que pode ser cangaceiro. Vi com meus próprios olhos um homem saindo da casa da Dona Esperança por 3 dias seguidos. Ele tinha jeito de cangaceiro, sim, senhor, relatou Zé Pequeno, ansioso para agradar ao patrão. Aristides bateu o punho na mesa de mogno de seu gabinete luxuoso, fazendo os objetos de porcelana tremerem. Suas bochechas ficaram vermelhas de raiva e suas veias saltaram no pescoço. Isso não pode passar. Qualquer um que ajude cangaceiro nesta cidade vai sentir o peso da minha autoridade. Esses bandidos não podem achar que têm apoio aqui, gritou ele, caminhando de um lado para outro do escritório. E o que o coronel vai fazer? Perguntou Zé Pequeno, com um sorriso maldoso. Vamos dar uma lição nessa véia que ela nunca vai esquecer, e que sirva de exemplo para todos os outros, respondeu Aristides, com os olhos brilhando de maldade. No dia seguinte, que era uma quinta-feira, Aristides reuniu 4 de seus capangas mais violentos, Zé Pequeno, João Brutus, Mané Ferro e Cabo Souza. Todos eram homens sem escrúpulos, que executavam as ordens do coronel sem questionar, motivados por dinheiro e medo. João Brutus era um homem grande e forte, ex-jagunço que havia se tornado o braço direito de Aristides. Mané Ferro tinha esse apelido por causa de sua frieza para executar tarefas violentas. Cabo Souza era um ex-militar expulso da corporação por mau comportamento, que agora servia ao coronel. Escutem bem, vamos visitar a tal da Dona Esperança e mostrar a ela o que acontece com quem protege bandidos na minha cidade. Mas quero que fique claro, nada de exageros que possam chamar a atenção das autoridades estaduais. Apenas uma correção educativa, instruiu Aristides com tom autoritário.
Os 5 homens cavalgaram pelas ruas empoeiradas de Pedra Branca em direção à casa de Dona Esperança. O som dos cascos dos cavalos ecoava pelas ruas, fazendo os moradores se esconderem em suas casas. Todos sabiam que quando o coronel saía com seus capangas, nada de bom aconteceria. Era uma quinta-feira de manhã, quando eles chegaram à casa de Dona Esperança. Ela estava no quintal, alimentando suas galinhas com milho que havia peneirado na véspera, quando ouviu o barulho de cavalos e vozes ásperas. Saiu para ver quem eram os visitantes e deparou-se com 5 homens armados, montados em cavalos e com expressões ameaçadoras. "A senhora é Esperança Cordeiro?" perguntou Aristides, descendo do cavalo com ar de superioridade, ajeitando o paletó e limpando a poeira das roupas. "Sou sim, senhor. Em que posso ajudá-los?" respondeu ela com educação, mas já sentindo o perigo no ar. Sua voz tremia ligeiramente, mas ela manteve a dignidade. "Soube que a senhora andou recebendo bandidos aqui em casa. É verdade isso?" questionou o coronel, aproximando-se dela com um olhar ameaçador, balançando a bengala de prata. "Não sei do que o senhor está falando. Só recebo pessoas de bem que precisam de ajuda. Minha casa sempre foi aberta para quem precisa", disse Dona Esperança, mantendo a dignidade, mesmo com o coração acelerado pelo medo. "Não minta para mim, véia desgraçada. Meus informantes viram um cangaceiro saindo daqui por 3 dias seguidos. Você acha que eu sou bobo?" gritou Aristides, perdendo completamente a compostura e avançando mais para perto dela. "Senhor, eu não pergunto a vida de ninguém que bate à minha porta pedindo ajuda. Se alguém tem fome ou sede, eu ajudo. Se alguém precisa de um lugar para descansar, eu ofereço. É assim que minha mãe me ensinou. É assim que Deus manda fazer", respondeu ela, firme em seus princípios, mesmo diante da intimidação. A resposta deixou o coronel ainda mais furioso. Como uma simples camponesa, uma véia miserável, ousava contradizê-lo e ainda por cima falar de Deus. Em sua mente distorcida e cheia de soberba, aquilo era uma afronta direta à sua autoridade, um desafio que não podia ficar impune. "Vocês ouviram isso? Essa véia está me desafiando, está me desrespeitando na minha própria cidade", bradou Aristides para seus capangas, que riram maldosamente. "Seus capangas, segurem esta mulher", ordenou Aristides apontando com a bengala. 2 homens, João Brutus e Mané Ferro, agarraram os braços de Dona Esperança, que começou a gritar por socorro. Sua voz ecoou pelo quintal silencioso. Mas os vizinhos, apesar de ouvirem os gritos, não ousaram se aproximar por medo do coronel e seus homens armados. "Socorro! Socorro! Por favor, eu não fiz nada de errado!" gritava ela, tentando se soltar, mas os homens eram muito mais fortes. Aristides aproximou-se dela, com o rosto vermelho de raiva e os olhos injetados de ódio. Com toda a sua força, desferiu um tapa violento em seu rosto, fazendo-a cambalear e deixando a marca de sua mão em sua face. "Isso é para a senhora aprender a não proteger bandidos", rugiu ele. Mas a humilhação não parou por aí. "Isso aqui", disse ele, erguendo a perna e chutando violentamente as costelas da idosa com a bota de couro. "É para a senhora lembrar de quem manda nesta cidade." Dona Esperança caiu no chão de terra batida de seu próprio quintal, gemendo de dor. Suas costelas estavam quebradas, seu rosto inchado e ela sangrava pelo nariz. As galinhas se espalharam assustadas, cacarejando desesperadamente. "Por favor, eu só dei comida a um homem com fome", sussurrou ela com dificuldade para respirar devido à dor nas costelas. "Cala a boca, véia maldita", gritou Aristides, chutando terra em direção a ela. "Escute bem, véia miserável. Se eu souber que a senhora recebeu mais algum bandido, eu volto aqui, e desta vez você não fica viva para contar, entendeu?" Os 5 homens riram da situação, como se fosse uma grande piada agredir uma senhora indefesa.
Montaram seus cavalos e partiram, deixando Dona Esperança caída e ferida em seu próprio quintal, cercada pelas galinhas que começavam a se aproximar novamente. Foi Maria das Dores, sua filha, quem a encontrou 2 horas depois, ao vir visitá-la, como fazia todas as quintas-feiras. Quando chegou e viu a mãe caída no chão, ferida e gemendo, ela soltou um grito que ecoou por toda a vizinhança. "Mãe! Meu Deus do céu, o que aconteceu? Quem fez isso com a senhora?" gritou Maria, desesperada, ajudando a mãe a se levantar com muito cuidado. "Foi o prefeito, minha filha. Ele disse que eu estava protegendo bandidos, mas eu só dei comida a um homem com fome, só isso", sussurrou Dona Esperança, com dificuldade para falar devido à dor e ao inchaço no rosto. Maria das Dores, uma mulher forte como a mãe, mas com o sangue fervendo de revolta, ajudou Dona Esperança a entrar em casa e a se deitar na cama. Ela lavou cuidadosamente os ferimentos da mãe, aplicou compressas de água fria no rosto inchado e preparou chás de ervas para aliviar a dor. "Mãe, vou chamar o Dr. Antônio para examinar a senhora", disse Maria, preocupada com a respiração difícil da mãe. "Não temos dinheiro para médico, minha filha. Deus vai me curar", respondeu Dona Esperança, sempre resignada. Mas Maria já havia decidido. Venderia suas poucas joias para pagar o médico. A saúde da mãe valia mais que qualquer objeto material. O Dr. Antônio Mendes, um homem bondoso que havia estudado medicina no Recife, confirmou o que Maria já suspeitava: 3 costelas quebradas, hematomas generalizados e um possível traumatismo craniano leve. "Dona Maria, sua mãe precisa de repouso absoluto por pelo menos 1 mês. As costelas vão cicatrizar sozinhas, mas qualquer esforço pode piorar a situação", orientou o médico, visivelmente indignado com o que havia acontecido. Maria das Dores cuidou da mãe com dedicação integral. Deixou os filhos com o marido e se mudou temporariamente para a casa da mãe. Durante o dia, fazia compressas, preparava refeições leves e cuidava dos remédios. À noite, dormia numa cadeira ao lado da cama para estar perto caso a mãe precisasse de alguma coisa. As costelas quebradas cicatrizaram lentamente ao longo das semanas, mas a humilhação e a injustiça sofridas deixaram marcas profundas no coração da família. Dona Esperança, que sempre foi uma mulher alegre e comunicativa, tornou-se mais quieta e introspectiva. A notícia do ocorrido se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Em poucos dias, toda Pedra Branca sabia do que havia acontecido com Dona Esperança. As mulheres da vizinhança vinham visitá-la diariamente, trazendo comida, remédios caseiros e palavras de conforto. Dona Esperança, que injustiça danada! "A senhora que nunca fez mal a uma formiga", dizia Dona Antônia, vizinha e amiga de longa data. "O mundo está perdido mesmo quando um homem bate numa senhora de idade por causa de dar comida a quem tem fome", comentava seu Joaquim, o sapateiro da cidade. O povo de Pedra Branca ficou profundamente revoltado com a crueldade do prefeito. Dona Esperança era conhecida por todos como uma mulher bondosa, que nunca fez mal a ninguém. Sua única culpa foi ter um coração generoso demais. Nas conversas de botequim, na praça, na feira, em todos os cantos da cidade, o assunto era o mesmo: a covardia de Aristides em agredir uma senhora indefesa. Muitos homens da cidade gostariam de fazer justiça com as próprias mãos, mas sabiam que isso significaria problemas maiores com o coronel e seus capangas. O padre João Evangelista, um homem de Deus que sempre pregou a paz, ficou tão indignado que dedicou seu sermão de domingo à questão da injustiça e da opressão dos poderosos contra os humildes. Meus irmãos, Jesus nos ensinou que quem dá um copo de água a quem tem sede será recompensado no reino dos céus. Mas há aqueles que castigam quem pratica a caridade. Estes terão que prestar contas ao Altíssimo.
pregou o padre, sem mencionar nomes, mas todos entenderam a quem ele se referia. Enquanto isso, longe dali, nas serras que dividem Pernambuco e Paraíba, Lampião recebia informações sobre o que havia acontecido através de sua extensa rede de informantes, que se espalhava por todo o sertão nordestino como uma teia invisível. Antônio Silvino, um dos homens de confiança de Lampião, havia passado por Pedra Branca e ouvido a história completa de várias fontes diferentes. Quando voltou ao acampamento do bando e contou o que havia acontecido, Lampião ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação. «Capitão, é verdade mesmo que foi aquela senhora que o recebeu?» perguntou Corisco, também indignado com a história. «É ela mesma, a Dona Esperança, uma santa de pessoa que me tratou como filho», respondeu Lampião com a voz controlada, mas todos podiam sentir a fúria crescendo dentro dele. Quando soube que a senhora que o havia tratado com tanto carinho foi agredida brutalmente por ter lhe dado abrigo, sua fúria não teve limites. Lampião se levantou bruscamente, chutou uma pedra que voou longe e soltou um grito que ecoou por toda a serra. Ninguém neste mundo toca numa pessoa que me ajudou», declarou ele para seu bando, reunido numa grota escondida na Serra do Araripe. «Esse coronel desgraçado vai pagar muito caro por isso». Maria Bonita, sua companheira, nunca havia visto Lampião tão enfurecido. Ela o conhecia há anos e sabia reconhecer todos os seus humores, mas aquela raiva era diferente, mais profunda, mais pessoal. «Virgulino, essa mulher realmente mexeu com você, não foi?» perguntou ela, aproximando-se dele com cuidado. «Maria, aquela senhora me tratou como gente, sem saber quem eu era. Me deu comida quando estava com fome, água quando estava com sede e nunca pediu nada em troca. Me fez lembrar da minha própria mãe, do tempo em que eu ainda tinha família. Pessoas assim são raras neste mundo de maldade», respondeu ele, afiando cuidadosamente seu punhal preferido, aquele que havia herdado do pai. Corisco, seu braço direito e homem de extrema confiança, aproximou-se. «Capitão, qual é o plano? Como vamos acertar as contas com esse coronel?» «Vamos mostrar a esse prefeito maldito o que acontece com quem mexe com quem protegeu Lampião. Mas não será uma vingança qualquer. Não será só pancada ou tiro. Será uma lição que ele nunca vai esquecer, que vai marcar ele para o resto da vida», disse o rei do cangaço, com os olhos brilhando de determinação e sede de justiça. Nos dias que se seguiram, Lampião ficou mais quieto que o normal, planejando meticulosamente cada detalhe de sua vingança. Ele mandou vários homens até Pedra Branca para estudar a rotina do coronel, mapear a cidade e identificar todas as possíveis rotas de fuga. Durante 2 meses inteiros, Lampião e seu bando planejaram detalhadamente sua vingança. Eles estudaram cada movimento de Aristides, conheceram sua rotina completa, identificaram suas fraquezas pessoais e mapearam toda a cidade de Pedra Branca. Descobriram que o coronel tinha o hábito de tomar cachaça todas as noites no clube da cidade, que frequentava a casa de uma amante às quartas-feiras e que sempre ia à missa de domingo para manter as aparências. Lampião também mandou seus homens investigarem a vida de Aristides, suas propriedades, seus negócios e suas relações. Descobriu sobre os empréstimos com juros abusivos, sobre as terras tomadas de famílias pobres e sobre outras injustiças que o coronel havia cometido ao longo dos anos. «Esse homem não é só cruel, é ganancioso e desonesto, merece uma punição à altura de seus crimes», comentou Lampião com seus homens de confiança. O plano era perfeito e complexo. Não seria apenas uma questão de violência simples, mas de justiça poética. Aristides pagaria por sua crueldade de uma forma que ele jamais esperaria, de um jeito que mexeria não só com seu corpo, mas com sua alma e seu orgulho. Enquanto isso, na cidade, o coronel continuava sua vida de luxo e prepotência, sem imaginar que sua atitude cruel havia selado seu destino.
Ele acreditava que sua autoridade local, seus capangas armados e seus contatos políticos o protegiam de qualquer consequência. Aristides até mesmo se gabava do que havia feito com Dona Esperança, contando a história para outros coronéis da região como se fosse uma grande façanha. Dei uma lição naquela véia que ela não vai esquecer nunca. Agora todo mundo sabe que quem proteger bandido na minha cidade vai se dar mal, dizia ele, rindo, durante as reuniões políticas na capital. Como estava enganado. Ele não sabia que havia mexido com a pessoa errada, que havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Dona Esperança, ainda se recuperando dos ferimentos, recebia visitas diárias de vizinhos que traziam comida, remédios caseiros e conforto. Sua dignidade permanecia intacta, apesar das dores físicas e da humilhação sofrida. Ela nunca se queixava, nunca amaldiçoava seus agressores, mantendo a fé e a esperança que sempre a caracterizaram. Mãe, o povo da cidade está revoltado. Até o padre João falou sobre injustiça no sermão de domingo passado. Todo mundo está do lado da senhora, contou Maria das Dores, enquanto ajudava a mãe a caminhar pelo quintal durante a recuperação. Minha filha, Deus vê tudo. A injustiça não fica impune para sempre. Um dia, cada um recebe o que merece. Não é a gente que tem que fazer justiça, é Deus, respondeu Dona Esperança, com a sabedoria dos que já viveram muito e aprenderam a confiar na justiça divina. Ela não sabia que suas palavras se tornariam proféticas muito em breve, e que a justiça divina, às vezes, usa instrumentos humanos para se manifestar. A cidade de Pedra Branca continuava sua rotina, mas havia uma tensão no ar que todos podiam sentir. Os mais velhos, aqueles que tinham experiência de vida e sabedoria sertaneja, diziam que grandes mudanças estavam chegando, que podiam sentir isso no vento, no comportamento dos animais e nos sinais da natureza. Tem tempestade chegando, dizia seu Manuel, o mais velho da cidade, enquanto observava o céu. Que tempestade, seu Manuel! Não tem nenhuma nuvem no céu, comentava alguém. Não é tempestade de chuva não, meu filho. É tempestade de gente, respondia o velho, com a certeza de quem já havia visto muitas coisas na vida. E estavam certos. Uma tempestade estava mesmo se aproximando. Na serra, Lampião afiava suas armas e preparava seu bando para o que seria uma das mais memoráveis demonstrações de justiça sertaneja de sua carreira. O homem que havia mostrado bondade para com uma simples senhora estava prestes a mostrar sua face mais implacável para aqueles que a machucaram. Meus cabras, preparem-se bem. Vamos descer para Pedra Branca em 3 dias. Revisem suas armas, cuidem de suas montarias e preparem o coração para fazer justiça. E quando chegarmos lá, esse coronel maldito vai descobrir que no sertão, quem planta vento, colhe tempestade, anunciou Lampião. E todos os cangaceiros soltaram gritos de guerra que ecoaram pela serra e fizeram os pássaros voarem assustados. A primeira parte da história estava chegando ao fim, mas a verdadeira aventura ainda estava por começar. O destino havia colocado em movimento uma série de eventos que transformariam para sempre a vida de todos os envolvidos. E Coronel Aristides Monteiro não fazia a menor ideia do furacão que estava se aproximando de Pedra Branca, nem imaginava que sua crueldade gratuita contra uma senhora inocente havia despertado a ira do homem mais temido de todo o sertão nordestino. O rei do cangaço estava vindo para cobrar uma dívida de sangue e honra. O amanhecer do dia escolhido chegou com ventos diferentes. Os mais velhos de Pedra Branca diziam que era possível sentir mudanças no ar, como se a própria natureza soubesse que algo extraordinário estava por acontecer. Os pássaros voavam mais baixo, os cães latiam sem motivo aparente e até mesmo as galinhas pareciam mais inquietas que o normal. Lampião e seu bando de 15 homens desceram silenciosamente da serra nas primeiras horas da madrugada. Eram todos cangaceiros experientes, homens que conheciam cada pedra, cada árvore, cada caminho do sertão.
Vinham montados em cavalos resistentes, acostumados às longas cavalgadas pelas caatingas áridas. Entre eles estavam os mais famosos nomes do cangaço: Corisco, o braço direito de Lampião, conhecido por sua pontaria certeira e lealdade inabalável; Dadá, mulher de Corisco e uma das cangaceiras mais temidas do grupo; Volta Seca, jovem mas já experiente nas artes da guerra sertaneja; Sabino, especialista em estratégias de combate; e Jararaca, homem de confiança para as missões mais delicadas. Maria Bonita havia ficado no acampamento base, pois Lampião considerava aquela uma missão pessoal, uma questão de honra que ele precisava resolver com seus próprios métodos. Antes de partir, ela lhe havia dito: Virgulino, faça justiça, mas lembre-se de que aquela senhora não gostaria de ver sangue derramado por sua causa. Maria, haverá justiça, pode ter certeza, mas será do jeito que tem que ser, respondeu ele, ajustando o chapéu de couro que se tornara sua marca registrada. O plano elaborado por Lampião era complexo e tinha múltiplas etapas. Primeiro, eles cercariam discretamente a cidade durante a madrugada, posicionando homens em pontos estratégicos. Segundo, alguns cangaceiros se infiltrariam na cidade vestidos como comerciantes e viajantes comuns. Terceiro, no momento certo, eles executariam uma demonstração de poder que ninguém em Pedra Branca jamais esqueceria. Às 5 horas da manhã, quando o sol começava a pintar o horizonte de laranja e rosa, os primeiros moradores de Pedra Branca começaram a acordar para mais um dia de trabalho. Os comerciantes abriam suas lojas, as mulheres saíam para buscar água nos poços e os homens se preparavam para ir aos roçados. Foi então que Joaquim da Feira, o primeiro a chegar à praça central para armar sua barraca de frutas, notou algo diferente. Havia homens desconhecidos pela cidade, todos bem armados e com um jeito que não era comum na região. "Bom dia, amigo!" cumprimentou um deles, que usava um chapéu de couro e tinha uma cicatriz no rosto. "Somos comerciantes de gado. Viemos fazer negócios na cidade." Joaquim respondeu ao cumprimento, mas algo em seu instinto lhe dizia que aqueles homens não eram comerciantes comuns. Havia uma autoridade em suas posturas, uma confiança que só vem de quem está acostumado com o perigo e o comando. Enquanto isso, na casa luxuosa da Praça Central, Coronel Aristides Monteiro ainda dormia tranquilamente em sua cama de casal, feita de madeira nobre e coberta com lençóis de linho fino importados da capital. Ele não tinha ideia de que seu destino estava sendo selado naquele exato momento. Às 7 horas da manhã, quando a cidade já estava mais movimentada, Lampião deu o sinal combinado. Era um assobio especial, imitando o canto de uma sabiá que seus homens conheciam perfeitamente. Em questão de minutos, todos os pontos de entrada e saída de Pedra Branca estavam controlados pelos cangaceiros. A operação foi executada com precisão militar. Ninguém podia entrar ou sair da cidade sem que Lampião soubesse. Os moradores começaram a perceber que algo extraordinário estava acontecendo quando viram homens armados em várias esquinas, todos com o mesmo tipo de roupa de couro e o mesmo olhar determinado. Foi Dona Antônia, a vizinha de Dona Esperança, quem primeiro reconheceu um dos cangaceiros. Ela estava voltando da padaria quando viu Corisco parado na esquina da rua principal. Seus olhos se arregalaram de susto e reconhecimento. "Meu Deus do céu! É Lampião e seu bando!" gritou ela, correndo para casa. A notícia se espalhou pela cidade com a velocidade de um raio. Em poucos minutos, todos os moradores de Pedra Branca sabiam que o famoso Rei do Cangaço estava na cidade com seus homens. O pânico tomou conta de alguns, mas a curiosidade dominou a maioria. Diferentemente do que acontecia em outras cidades quando Lampião chegava, desta vez não houve correria desesperada nem tentativas de fuga. Os moradores de Pedra Branca permaneceram em suas casas, observando pelas janelas, porque instintivamente sabiam que a presença do cangaceiro famoso
tinha um propósito específico. Às 8 horas em ponto, Lampião fez sua entrada triunfal na praça central de Pedra Branca. Ele cavalgava majestosamente em seu cavalo branco, usando seu traje completo de cangaceiro, chapéu de couro ornamentado com moedas de prata, gibão de couro com bordados, cartucheira atravessada no peito, punhais na cintura e rifle nas costas. Seus 15 homens o acompanhavam em formação, criando um espetáculo impressionante que deixou toda a cidade boquiaberta. Era a primeira vez que os moradores de Pedra Branca viam o lendário Lampião pessoalmente, e sua presença era ainda mais imponente do que as histórias contavam. "Povo de Pedra Branca!" gritou Lampião, com sua voz forte ecoando por toda a praça. "Eu sou Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. Vim até aqui em paz, mas com um propósito muito específico." Uma multidão começou a se formar na praça, mantendo distância respeitosa, mas todos curiosos para ver o que aconteceria. Mulheres seguravam seus filhos, homens tiravam os chapéus, em sinal de respeito, e todos prestavam atenção em cada palavra do famoso cangaceiro. "Onde está o tal de Coronel Aristides Monteiro?" perguntou Lampião, olhando ao redor da praça. "Quero falar com esse homem que tem coragem de bater em senhoras indefesas." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos sabiam exatamente por que Lampião estava ali. A história da agressão à Dona Esperança havia chegado aos ouvidos do rei do cangaço, e agora ele viera cobrar satisfação. Aristides, que havia acordado com o barulho e as vozes na praça, estava em seu quarto no segundo andar, espionando pela janela. Quando viu Lampião e seu bando, suas pernas ficaram moles e seu coração disparou. Ele sabia que estava em grandes problemas. "Zé Pequeno, João Brutus, onde vocês estão?" gritou Aristides para seus capangas, mas percebeu que eles haviam fugido da cidade assim que souberam da chegada de Lampião. Covardes como eram, abandonaram o patrão na primeira oportunidade. "Coronel Aristides!" gritou Lampião novamente, desta vez com mais autoridade. "Sei que está me ouvindo. Desça aqui e venha conversar comigo como homem." A pressão psicológica estava funcionando perfeitamente. Aristides sabia que não tinha escolha. Ou enfrentava Lampião ali mesmo, na frente de toda a cidade, ou seria considerado um covarde para sempre. Com as mãos trêmulas, Aristides se vestiu rapidamente e desceu as escadas de sua casa. Ao abrir a porta principal, deparou-se com Lampião desmontado de seu cavalo, parado bem na frente de sua casa, cercado por seus homens armados. "O senhor é o tal Coronel Aristides?" perguntou Lampião, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sim, eu sou", gaguejou Aristides, tentando manter alguma compostura, mas visivelmente apavorado. "Prazer em conhecê-lo pessoalmente", disse Lampião, estendendo a mão para cumprimentá-lo. "Sou Virgulino Ferreira da Silva, mas o senhor pode me chamar de Lampião." Aristides, sem saber o que fazer, estendeu a mão trêmula e apertou-a de Lampião. O aperto do cangaceiro era firme e forte, transmitindo toda a sua autoridade. "Coronel, soube que o senhor teve um desentendimento com uma senhora muito especial da cidade, Dona Esperança Cordeiro. É verdade isso?" perguntou Lampião, mantendo o tom educado, mas com um brilho perigoso nos olhos. Eu não sei do que está falando", mentiu Aristides, suando copiosamente apesar do vento fresco da manhã. "Não sabe?" repetiu Lampião, fingindo surpresa. "Que estranho, porque toda a cidade sabe. Todo mundo aqui viu o senhor e seus capangas covardes agredirem uma senhora de 65 anos por ela ter dado comida a um homem com fome." A multidão na praça murmurava concordando. Todos sabiam que Lampião estava falando a verdade. "Coronel, deixe-me lhe contar uma história", continuou Lampião,
começando a caminhar em volta de Aristides como um predador cercando sua presa. Há algumas semanas eu passei por esta cidade. Estava cansado, com fome e sede. Bati na porta de uma casa simples e uma senhora bondosa me recebeu como se eu fosse da família. Aristides começou a empalidecer à medida que entendia a situação. Essa senhora não me conhecia, não sabia quem eu era, mas me deu comida, água, abrigo e carinho de mãe. Por 3 dias ela me tratou com uma bondade que eu não via há muito tempo. E sabe por quê? Porque ela tem um coração puro, desses que Deus abençoa, continuou Lampião, parando bem na frente de Aristides. Agora imagine minha surpresa quando soube que essa mesma senhora, essa santa mulher, foi agredida brutalmente por um homem que se diz autoridade, por ela ter praticado a caridade cristã, disse Lampião, elevando a voz para que toda a praça pudesse ouvir. Eu posso explicar, começou Aristides, mas foi interrompido. Explicar o quê? Que o senhor é tão covarde que bate em mulheres idosas, que é tão inseguro em sua autoridade que precisa humilhar quem não pode se defender? Perguntou Lampião, com desprezo evidente na voz. A multidão começou a murmurar mais alto, claramente do lado de Lampião. Muitos moradores haviam sofrido nas mãos de Aristides ao longo dos anos e estavam gostando de vê-lo sendo confrontado. Corisco! Chamou Lampião. Sim, capitão, respondeu o braço direito, aproximando-se. Vá buscar Dona Esperança. Quero que ela venha aqui para receber as desculpas que este homem vai dar a ela, ordenou Lampião. Já vou, capitão, disse Corisco, montando em seu cavalo e partindo em direção à casa da senhora. Enquanto esperavam, Lampião continuou sua demonstração de autoridade moral. Ele se dirigiu à multidão reunida na praça. Povo de Pedra Branca, vocês conhecem minha fama, sabem quem eu sou, mas quero que saibam também que Lampião sempre protegeu os fracos e oprimidos. Nunca levantei a mão contra quem não merecia, nunca fiz mal a quem me fez bem. A multidão aplaudiu. Estava claro que Lampião havia conquistado o respeito e a simpatia dos moradores. Este homem aqui, disse ele apontando para Aristides, abusou de sua posição para humilhar uma das pessoas mais bondosas desta cidade. Isso não pode ficar sem resposta. Enquanto isso, Corisco havia chegado à casa de Dona Esperança, que ainda se recuperava dos ferimentos. Maria das Dores estava cuidando dela quando ouviram as batidas na porta. Dona Esperança, a senhora está aí? Perguntou Corisco respeitosamente. Maria das Dores abriu a porta e deparou-se com o famoso cangaceiro. Seu primeiro instinto foi de medo, mas algo na postura respeitosa dele a tranquilizou. Minha senhora, disse Corisco tirando o chapéu, meu capitão Lampião está na praça e gostaria muito que a senhora viesse até lá. Ele tem uma surpresa para a senhora. Lampião? Perguntou Dona Esperança, da cama onde estava deitada. Sim, senhora. O homem que a senhora recebeu em sua casa há algumas semanas. Ele soube do que fizeram com a senhora e veio acertar as contas, explicou Corisco. Dona Esperança ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. O homem educado e respeitoso que havia recebido era o famoso Lampião, e agora ele havia vindo até a cidade por causa dela? Minha filha, disse ela para Maria das Dores, me ajude a me arrumar. Vamos até a praça. Mãe, a senhora ainda está machucada, protestou a filha. Esse homem veio até aqui por minha causa. É o mínimo que posso fazer, respondeu Dona Esperança com determinação. Com a ajuda de Maria das Dores e Corisco, Dona Esperança conseguiu se vestir e caminhar lentamente até a praça. Quando chegou lá, apoiada no braço da filha, toda a multidão abriu caminho respeitosamente. Lampião, ao vê-la, imediatamente tirou seu chapéu e se aproximou com reverência. Dona Esperança, como a senhora está? Perguntou ele com genuína preocupação. Melhor agora, meu filho, muito melhor, respondeu ela, sorrindo apesar das marcas ainda visíveis da agressão sofrida. Senhora, disse Lampião,
voltando-se para Aristides. Este homem aqui tem algo importante para lhe dizer. Aristides, cercado por 15 cangaceiros armados e por uma multidão hostil, sabia que não tinha escolha. Suas pernas tremiam e sua voz saiu fraca. Dona Esperança, eu peço desculpas pelo que aconteceu. Foi um mal-entendido. Mal-entendido? Interrompeu Lampião com indignação. Bater numa senhora idosa é mal-entendido? Não, gaguejou Aristides. Ajoelhe-se, ordenou Lampião com autoridade. Como? Perguntou Aristides, incrédulo. Ajoelhe-se diante desta senhora e peça perdão direito. Um homem que bate em mulher não merece ficar em pé, repetiu Lampião com voz trovejante. A multidão aprovou a ordem com murmúrios de concordância. Aristides, vendo que não tinha alternativa, lentamente se ajoelhou diante de Dona Esperança. Dona Esperança, eu peço seu perdão. Agi mal, fui injusto. Peço que me perdoe, disse ele, com a voz quebrada pela humilhação. Dona Esperança, mesmo machucada e humilhada por aquele homem, demonstrou a grandeza de seu coração. Eu perdoo, filho. Deus me ensina a perdoar, mas espero que aprenda a tratar melhor as pessoas daqui para frente. Lampião ficou emocionado com a nobreza de caráter daquela mulher, mas sua justiça ainda não estava completa. Coronel, disse Lampião, o perdão da senhora é uma bênção que o senhor não merece, mas a justiça de Lampião ainda não foi feita. Aristides levantou os olhos, apavorado, imaginando o pior. Primeira coisa, o Senhor vai devolver todas as terras que tomou injustamente do povo desta cidade. Tenho aqui uma lista com todos os nomes, disse Lampião, tirando um papel do bolso. Meus homens investigaram seus negócios sujos. A multidão explodiu em comemoração. Muitas famílias haviam perdido suas terras para o coronel ao longo dos anos. Segunda coisa, o senhor vai pagar indenização para Dona Esperança pelas agressões sofridas, 1.000 réis pela humilhação e mais 500 pelas despesas médicas, continuou Lampião. Mas eu não tenho esse dinheiro aqui, protestou Aristides. Tem sim, Sabino, chamou Lampião. Sabino se aproximou carregando um baú pesado. Capitão, encontramos este dinheiro na casa dele, escondido debaixo da cama, exatamente como o senhor disse que estaria. Como vocês... Começou Aristides, mas foi interrompido. Coronel, eu sei de tudo o que acontece no sertão, sei onde cada pessoa esconde seu dinheiro, sei de todos os negócios sujos, sei de todas as injustiças, disse Lampião com um sorriso intimidador. Terceira coisa, continuou ele, o senhor vai renunciar ao cargo de prefeito hoje mesmo. Esta cidade merece alguém melhor. Eu não posso, tentou protestar Aristides. Pode e vai. Ou prefere que eu resolva isso de outro jeito? Perguntou Lampião, colocando a mão no cabo do punhal. Aristides rapidamente balançou a cabeça afirmativamente. Quarta e última coisa, disse Lampião, aproximando-se mais de Aristides. O senhor vai sair desta cidade hoje mesmo e nunca mais voltar. Se eu souber que voltou, se souber que fez mal a qualquer pessoa desta cidade, eu volto também. E da próxima vez não será para conversar. A ameaça era clara e todos entenderam perfeitamente. Agora, disse Lampião dirigindo-se à multidão, quem vocês querem como novo prefeito? Várias vozes gritaram simultaneamente. Seu Manuel! Seu Manuel! Seu Manuel era o homem mais velho e respeitado da cidade, conhecido por sua honestidade e sabedoria. Seu Manuel aceita o cargo? Perguntou Lampião. O velho, surpreso com a situação, mas honrado pela confiança do povo, acenou afirmativamente. Então está decidido, declarou Lampião. Pedra Branca tem novo prefeito. A multidão explodiu em festa. Era como se a cidade inteira tivesse sido libertada de um pesadelo. Lampião se aproximou de Dona Esperança novamente. Senhora, este dinheiro é seu por direito. Use para cuidar de sua saúde e melhorar sua vida. Meu filho,
Isso é muito dinheiro. Eu não preciso de tanto, disse ela, ainda impressionada com tudo que estava acontecendo. A senhora merece isso e muito mais. E se algum dia precisar de qualquer coisa, mande recado para Lampião. No sertão inteiro, todos sabem como me encontrar, disse ele, beijando respeitosamente a mão da senhora. Mas a demonstração de justiça de Lampião ainda não havia terminado. Ele tinha mais uma surpresa reservada. Povo de Pedra Branca, gritou ele novamente. Quero que saibam que Dona Esperança é uma pessoa muito especial para mim. A partir de hoje, ela está sob a proteção de Lampião. Quem fizer mal a ela, responde para mim. A declaração causou um impacto enorme. Toda a região saberia que Dona Esperança estava sob a proteção pessoal do rei do cangaço. E mais, continuou Lampião, uma vez por mês, meus homens passarão por esta cidade para verificar se está tudo bem. Pedra Branca agora faz parte do território protegido por Lampião. A multidão não sabia se ria ou chorava de emoção. Era um dia que entraria para sempre na história da cidade. Aristides, ainda ajoelhado e completamente humilhado, era uma sombra do homem arrogante que havia sido horas antes. Coronel, disse Lampião, dirigindo-se a ele uma última vez, levante-se e vá embora. Tenho uma hora para sair da cidade. Meus homens vão escoltá-lo até os limites de Pedra Branca para garantir que não mude de ideia. Aristides se levantou com dificuldade, suas pernas ainda tremendo. Sem dizer uma palavra, ele entrou em sua casa para pegar algumas roupas e partir para sempre. Enquanto isso, Lampião organizou uma verdadeira festa na praça. Seus homens trouxeram sanfonas e zabumbas e logo a cidade inteira estava celebrando. Era como se tivessem sido libertados de uma opressão que durava anos. Dona Esperança, mesmo ainda se recuperando, estava radiante de felicidade. Não pelo dinheiro que havia recebido, mas por ver a justiça sendo feita e por perceber que sua bondade havia tocado o coração de alguém tão importante. Meu filho, disse ela para Lampião durante um momento mais reservado, o senhor não precisava ter feito tudo isso por mim. Senhora, respondeu ele, a bondade que a senhora me mostrou me fez lembrar que ainda existe gente boa neste mundo. Pessoas como a senhora merecem ser protegidas e respeitadas. O que eu fiz foi só obrigação de cristã. Qualquer um faria o mesmo, disse ela humildemente. Não, senhora. Infelizmente, não são todos que fariam o mesmo. Por isso pessoas como a senhora são tão especiais, respondeu Lampião, com sinceridade. A festa continuou até o final da tarde. Lampião e seus homens tocaram música, contaram histórias, interagiram com o povo e mostraram que por trás da fama de bandidos eram homens com coração e senso de justiça. Quando chegou a hora de partir, Lampião se despediu pessoalmente de cada morador importante da cidade. Deixou instruções claras para seu Manoel sobre como administrar a cidade e prometeu que manteria sua palavra sobre a proteção. Dona Esperança, disse ele na despedida final, a senhora sempre terá um lugar especial em meu coração. Foi a primeira pessoa em muito tempo que me tratou como gente, não como bandido. E o senhor sempre será bem-vindo em minha casa, meu filho. As portas estarão sempre abertas, respondeu ela emocionada. Lampião beijou a mão dela mais uma vez e montou em seu cavalo. Seus homens fizeram o mesmo. E logo o bando estava cavalgando em direção à serra, deixando atrás de si uma cidade transformada. Aristides, escoltado por 2 cangaceiros, já havia deixado Pedra Branca há horas. Ele nunca mais voltou, e anos depois se soube que havia se mudado para uma cidade distante, onde vivia modestamente, completamente quebrado financeiramente e moralmente. A cidade de Pedra Branca floresceu sob a administração de seu Manoel. As terras foram devolvidas às famílias, os empréstimos abusivos foram cancelados e a justiça social foi restaurada. A proteção de Lampião garantiu que nenhum outro coronel tentasse oprimir o povo.
Dona Esperança usou o dinheiro da indenização para reformar sua casa, cuidar melhor de sua saúde e ajudar outras famílias necessitadas da cidade. Ela se tornou uma figura ainda mais respeitada e querida pelos moradores. Maria das Dores ficou impressionada com tudo que havia presenciado e passou a contar a história para seus filhos, que a repassaram para os netos, perpetuando a lenda daquele dia extraordinário. Todos os meses, conforme prometido, homens de Lampião passavam por Pedra Branca para verificar se estava tudo bem. Eles sempre visitavam Dona Esperança, levavam notícias de Lampião e se certificavam de que ela estava sendo bem tratada. A fama do ocorrido se espalhou por todo o sertão nordestino. A história da bondade de Dona Esperança e da justiça de Lampião foi contada e recontada em feiras, mercados, festas e reuniões por toda a região. Cantadores de cordel criaram versos sobre aquele dia memorável. Dona Esperança, mulher de fé, recebeu um homem com fome e sede, não sabia que era Lampião, deu comida de bom coração. Coronel maldoso, cheio de vaidade, bateu na senhora por sua bondade, mas não sabia que o cangaceiro voltaria para fazer justieiro. Lampião desceu da Serra Brava, com seu bando que o acompanhava, para mostrar ao coronel ruim que maldade sempre tem seu fim. Anos depois, quando Lampião foi morto na Grota do Angico, em 1938, uma das primeiras pessoas a receber a notícia foi Dona Esperança. Ela chorou como se tivesse perdido um filho e mandou rezar uma missa em sua intenção. Era um homem bom, dizia ela para quem quisesse ouvir. As pessoas só viam o cangaceiro, mas eu vi o coração dele. A casa de Dona Esperança se tornou um ponto de peregrinação informal. Pessoas de cidades distantes vinham conhecer a mulher que havia tocado o coração do rei do cangaço. Ela recebia a todos com a mesma bondade que sempre demonstrou. Seu Manuel governou Pedra Branca com sabedoria até sua morte natural, aos 89 anos. A cidade se tornou um exemplo de justiça social e prosperidade no sertão, sempre lembrando o dia em que Lampião trouxe a justiça para suas ruas. A história se tornou lenda, a lenda se tornou tradição, e a tradição se perpetuou através das gerações. Pedra Branca nunca mais foi a mesma depois daquele dia em que a bondade de uma senhora simples despertou a justiça do homem mais famoso do cangaço. Dona Esperança viveu até os 89 anos, sempre lúcida e sempre bondosa. Em seu leito de morte, suas últimas palavras foram: Deus abençoe aquele menino virgulino. Ele tinha um coração bom. E assim termina a história da senhora que alimentou Lampião e de como um ato de bondade simples e puro transformou uma cidade inteira. Uma lição de que no sertão, como na vida, quem planta bondade colhe justiça e quem planta maldade colhe tempestade. A memória de Dona Esperança e de Lampião continua viva em Pedra Branca até os dias de hoje. Na praça central da cidade, há uma estátua em homenagem a ela com uma placa que diz: A memória de Esperança Cordeiro, a mulher que provou que a bondade pode mudar o mundo. E toda quinta-feira, no aniversário daquele dia memorável, a cidade ainda comemora o Dia da Justiça, lembrando quando o rei do cangaço trouxe equidade e dignidade para seu povo. Porque no sertão, as histórias de honra e justiça nunca morrem. Elas se transformam em lenda, e as lendas se tornam eternas.